Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi! E o vídeo de hoje é uma adaptação do meu aguardado literalmente, segunda temporada de Red Stop. Lançou e eu, gente, preciso comentar e eu vou estar contando tudo com detalhes. Mas antes disso, passa a vinheta. Então, gente, vamos começar esse vídeo. Eu vou estar falando sobre a adaptação que lançou na Netflix, que é de Red Stop, a segunda temporada. Gente, eu vou contar tudo que eu achei e realmente eu acho que foi divino e sublime, tá? Então, vamos começar esse vídeo. Só que antes disso, eu preciso dizer uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele likezinho, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais para estar passando em algum ponto aqui do vídeo, tá, gente? E de ativar o sininho. Assim o YouTube vai estar trazendo mais do meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo. E detalhe, gente, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo. Não tem nenhum custo adicional na sua compra, 00. Porém, a Amazon me dá uma pequena comissão e assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Então, vamos começar esse vídeo, tá? E, gente, tá na semana do meu aniversário. Quem quiser me dar um presentinho, eu tô aceitando. Minha wishlist tá aqui, tá? Então só fica a dica aí, quem quiser, tá bom? É isso, gente. Então vamos começar esse vídeo, ok? Então, gente, vamos começar esse vídeo falando do aguardado segunda temporada de Red Stop. Gente, sempre trazendo de forma sublime tudo. Entrega tudo. Literalmente, entrega tudo. Gente, a segunda temporada de Red Stop é meio que um pouquinho do final do segundo volume e o início e contando todo o terceiro, tá? Porque querendo ou não, a história do Nick e do Charlie vai se desenvolvendo. Na segunda temporada do filme e aqui no livro, no final do segundo volume, o Nick vai contar pra mãe que ele é bissexual. Então vai ter toda essa questão dele aceitar-se e assumir pra mãe, contar pra mãe quem verdadeiramente ele é. Porque, querendo ou não, ele meio que ele se deparou com um filme, né, de Piratas do Caribe, e nesse filme ele se deparou que ele gostava tanto do Orlando Bloom quanto daquela atriz que faz, que eu não sei qual é, porque pra mim eu não sou muito chegada nela, eu não gosto dela não. E aí nesse processo ele vai meio que entender que ele gosta de ambos. E aí ele vai meio que contar pra mãe. E isso é meio que acontece na primeira temporada. Na segunda temporada já vai estar mais abrangente essa questão da mãe entender o filho, a mãe ter aceitado ele, conversado com ele. Foi tipo uma cena linda no final da primeira pro início da segunda, tá? Só que aqui vai estar o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Realmente, o namoro, porque eles vão assumir-se namorado para as pessoas mais próximas. Os amigos do Charlie, querendo ou não, vai saber, né? Que a Ellie, o tal, o outro eu não lembro o nome, mas eu realmente não sei o nome dele. Mas é porque eu acho que ele ainda vai ter um certo protagonismo, que é o outro amigo que sempre vive com o livro. E detalhe, gente, ele me representa na cena da livraria, que ele tá assim, tá todo mundo só vendo um livro, ele tá com a montoeira assim de livros. Me representa, literalmente. Mas, tipo assim, é que eu acho que ainda vai ter mais um espaço pra ele na história. Já tô comentando logo antes de iniciar tudo. Só que o Nick e o Charlie, ele meio que vai desenvolvendo essa questão do relacionamento dele e do Nick assumir para as pessoas quem ele é. Sem contar a Darcy e a Tara, que querendo ou não, elas estão muito presentes na história também. Só que aqui também vai estar presente o Ben, né, no filme, o Ben, e a amiga do Nick, que eu não lembro também muito o nome dela não, gente. Eu acho que é Len, uma coisa assim, Len. Enfim, gente, ela também vai ter uma certa, ela e o Ben vai ter uma certa representatividade no filme que no livro não tem tanto, tá? Só no caso dela, mas do Ben não tem muito, tá?
Só que aí acontece que esse vai ter esse desenvolvimento dessa história dos dois, o Nick aceitar contar para outras pessoas, admitir quem ele é, e isso vai fazer com que o Charlie ele se sinta pressionado. Ele quer apoiar o Nick, mas ele quer também assumir para as outras pessoas quem é o namorado dele, porque ele não teve isso na relação passada. E essa relação foi tóxica com o Ben. Só que com o tempo o Nick vai mostrando pra ele aos poucos que tá assumindo, mas não da forma que o Alex espera. E aí, gente, eu tenho, querendo ou não, tenho que soltar esse spoiler porque isso faz parte da história. O Alex meio que vai tendo distúrbios alimentares, que ninguém percebeu, somente o Nick. E ele foi percebendo esse distúrbio alimentar do Alex aos poucos, inclusive na viagem, porque eles fazem uma viagem pra Paris. Aí meio que tem a cena também que eu achei muito interessante no filme, que o Nick meio que fala francês, que o pai dele é francês, tá? E aí ele meio francês, aí tem todo mundo ficar com aquela, você é francês? Ele, não, você fala francês fluentemente? Ele, meu pai é francês. Aí você vê que vai entendendo a história de vida do Nick. Porque no começo você vai ver muita perspectiva da visão do Charlie e da família do Charlie. Mas aqui, na segunda temporada, e aqui você vai vendo mais a perspectiva da família do Nick e do desenvolvimento familiar dele, dos problemas familiares, inclusive, que ele tem com o pai e o irmão. O irmão, só cogitando aqui falando, um preconceituoso de merda. E o pai ausente. Então, querendo ou não, você vai ver vai entender a perspectiva da visão do Nick, do que ele tá passando, sem tirar o protagonismo do Charlie, desse distúrbio alimentar. Então, é uma história que vai se desenvolver de forma sublime, muito bonita, porque você não só vai desenvolver o Nick a aceitar e assumir para as outras pessoas a bissexualidade, mas também o distúrbio alimentar que ele vai detectando no Charlie, as coisas que acarretou por causa do bullying, mostrando para ele que ele é um ótimo namorado pro Charlie, e também a cena do Charlie dando um pé na bunda, tipo, literalmente um pé na bunda, mandando e se catar o Ben. Gente, essa cena foi épica. Épica. Ele falando, eu não posso dizer, gente, mas foi épico. No filme, na série foi épico. Ele falando, jogando o que ele sente na cara do Ben, falando assim, é isso, meu filho, entendeu? Agora vaza. E, gente, foi incrível. Sem contar a irmã do Charlie, que ela sempre é muito fada sensata, né? E a cena dela também, ela não teve tanta presença na história, porque querendo ou não, vai ter um filme, tem um livro só dela, né? Uma história só dela. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu sei que tem. Então tem mais coisas sobre isso. E aí você também vai ver essa cena dela. Uma cena que ela foi, tipo, épica também. Eu parei pra rever essa cena umas 3 vezes, de tão bom que era, gente. E isso é maravilhoso, é uma história, tipo, sensacional. Agora a gente vai falar sobre os outros personagens da história, beleza? Vamos lá. Agora eu lembrei, gente. Então, o personagem o Aled, ele vai meio que aos poucos descobrindo também, ele vai ter um pouco mais de presença na história, porque ele vai descobrindo a sua sexualidade, tá? Que no caso meio que dá a entender no filme e nos livros, nos quadrinhos, que ele é assexual. Então você vai entendendo também isso. Então colocaram cenas, tiveram que acrescentar cenas, como qualquer adaptação, gente. Tem que retirar algumas coisas e acrescentar outras. Então acrescentar a cena dele, cena que foi muito importante, porque também trouxe essa relevância, essa questão de entender a assexualidade. E, gente, como eu já tinha dito, ele me representa na livraria, tá? E também tem a Tori, a irmã do Charlie.
Teve a cena, ela não teve também tanta presença, porque também tem o livro só dela, porém ela trouxe grande relevância, porque ela meio que foi fada sensata, cara. Ela literalmente não apareceu muito, mas quando apareceu, apareceu e acabou, fechou com chave de ouro. E a parte que ela fez tá nos quadrinhos e foi sublime. Eu consegui entender a raiva dela e também a raiva dela em questão ao irmão do Nick, tá? E meio que se identificar, tanto que eu tive que ver 3 vezes. E, gente, o Tal e a Ellie. Gente, o Tal e a Ellie aqui foi apresentado muito presente. Eles também teve grande relevância, porque querendo ou não, nesses volumes, que é no terceiro mais ou menos, eles vão descobrindo os sentimentos dele, sabe? Você foi entender também a vida e a família da Ellie e do Tal. E, gente, foi muito, muito lindo de se ver. Não só o Tal entendendo um pouco sobre ele, percebendo que ele podia mudar certas coisas pra ficar com a Ellie, mas também aceitando quem ele é e vendo que a Ellie gostava dele do jeitinho que ele era, sabe? Teve umas pequenas mudanças de aparência, né, que eu achei muito melhor, mas no caso do Tal, mas também ele entendendo que ele deveria se aceitar e se amar, porque a Ellie gostava dele assim. E a Ellie entendendo o gosto dela, os sonhos dela e os sentimentos que ela tinha pelo Tal. Os sentimentos que ambos foram se aos poucos, sabe, construindo. Não foi uma relação rápida como o Nick e o Charlie, que logo se viu, se apaixonaram, de querendo ou não. Apesar de que o Nick levou um tempo pra aceitar os sentimentos dele pelo Charlie. Mas a Tal e o Ellie foi tão devagarzinho, sabe, tipo formiguinha. E eu tava esperando muito e no filme, tanto como nos quadrinhos, me apresentou de forma linda, magnífica. E tem que contar também a Tara e a Darcy. Gente, entender a vida da Darcy no filme eu consegui entender melhor do que nos quadrinhos a vida da Darcy, o que ela passa. E entender que uma relação, mesmo que seja uma relação linda, tem problemas. Os 3 casais tiveram 3 problemas diferentes, mas esses 3 problemas se encaixaram perfeitamente na história e foi dando muito em cada episódio foi construindo isso de forma muito, muito impactante, de forma positiva. E eu adorei, porque você foi entendendo cada história, mesmo que num episódio tem mais representatividade de um casal do que do outro, você foi entendendo a mudança, a cronologia do tempo de um pro outro, sabe? De um episódio pro outro. Você foi entendendo e construindo isso e adorando cada parte. E literalmente adorando. A cronologia da série que foi trazida no HQ foi tão perfeitinha que Red Stop, pra mim, é a melhor adaptação literária de todos os tempos. Não tem outra. E eu sou fã, continuo sendo fã do meu casal Nick e Charlie. E, gente, eu preciso pontuar. As cenas de pegação do Nick e do Charlie foi épica. Gente, foi épica. Foi muito bem adaptado. E eu via o Charlie entendendo mais a questão do namorado, como que o Nick chegava no Charlie, sabe? Se aproximava, o carinho, a pegação. E eu falava, gente, eu quero ser o Charlie. E eu falava, Charlie, eu te entendo. Porque o Nick se mostrou, mesmo ele sendo muito calmo, muito tranquilo, ele se mostrou um namorado com uma pegada única, que eu precisava pontuar. Mas claro, gente, como é uma história adolescente, não tem cena de sexo, tá? Mas a pegação, o beijo, sabe? O jeito deles falarem, a brincadeira dos dois, a brincadeira entre eles, né? De casal, que todo casal tem, foi muito legal. Foi, tipo, muito legal. E aqui foi muito bem trabalhado a história do Aled. A história da Ellie e do Tal foi muito bem trabalhada. Da Tara e da Darcy também foi muito bem trabalhada.
Do Nick e do Charlie não tem como, né? Foi super perfeito, foi tudo certinho, foi uma adaptação certíssima. E também os outros personagens, que teve representatividade, que é a amiga do Nick e o Ben, tá? Também foi muito bem trabalhado. Então toda a história encaixou direitinho. E foi magnífico. E eu amei, favoritei 5 estrelas, gente. Eu sei, eu sou de favoritar muitas estrelas, não tenho como não me apaixonar, mas Red Stop tem um espaço no meu coração, que eu tive que comentar com meus amigos. Gente, entrou e ficou falando de Red Stop um tempão no grupo. E eu indiquei pros meus amigos amaram. Então, gente, não tem como. Red Stop é favoritado, amado e eu amo. Ai, gente, me desculpe pelos barulhos, porque pode ocorrer, infelizmente. Mas eu adorei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei a adaptação da Netflix de Red Stop maravilhosa, porque todos os personagens teve seus problemas, foi pontuado os problemas de forma muito clara e específica, e como a amizade, o melhor de tudo, a amizade, o companheirismo e o amor entre esse grupo pode transformar vidas, pode transformar cada um deles. A amizade e o sentimento do amor foi muito incrível, foi tipo perfeito, foi muito bem trabalhado. Só uma coisa, uma única crítica que eu acho que deveria ter trazido, que foi o fato quando o Nick descobre do distúrbio alimentar do Charlie, teve uma cena que ele conta pra mãe. Eu acho que deveria ter trazido nessa segunda temporada, tá? Foi a única coisa que eu acho que faltou, porque essa parte, assim, foi muito impactante pra mim. E que eu esperava muito e não aconteceu. Mas, querendo ou não, eles, mesmo que não tivesse trazido essa cena, a cena dele na mesa com a família do Charlie e contando pro pai tudo que ele sentia e tudo que ele esperava ao Nick e quem era o Charlie e como foi trazida, a forma que o Nick falou, não precisou gritar, não precisou espernear, ele simplesmente só disse a opinião dele. Essa cena também foi épica, teve 3 cenas épicas. Da Tori, tá, na escada, do Charlie com o Ben mandando ver, falando a verdade, e do Nick na mesa falando a verdade na cara do pai. Foi 3 cenas épicas, se vocês verem, vocês vão entender. E foi perfeito, tipo, muito. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e bye!